Olá, o que será que realmente define o sucesso na carreira de alguém? Bom, a resposta está no equilíbrio, sabe? Um equilíbrio entre dois tipos de habilidades que todo profissional tem. E é exatamente essa dinâmica que a gente vai desvendar agora. No fundo, tudo se resume a este contraste aqui. De um lado, você tem um conhecimento técnico, que é basicamente o que uma pessoa sabe fazer, e do outro, o comportamento humano, ou seja, como ela aplica esse conhecimento e, claro, como ela se relaciona com os outros. Para a gente entender isso a fundo, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos definir os termos. Depois, ver exemplos bem práticos. Aí a gente usa um modelo mental para diferenciar bem os conceitos, entende como cada habilidade é medida e no final a gente descobre qual é a tal vantagem oculta nessa história toda. Certo? Vamos começar pelo básico, então. O que exatamente a gente quer dizer com hard e soft skills? A diferença é bem simples, na verdade. Pense nas hard skills como as ferramentas da sua caixa, sabe? Aquele conhecimento técnico, prático para de fato fazer o trabalho. Já as soft skills, essas são a maneira como se usa essas ferramentas. É o comportamento, é como a gente reage aos desafios e colabora com a equipe. É o como. Agora, a parte interessante é ver como isso funciona na prática, no mundo real. Vamos pegar dois exemplos bem diferentes para deixar esses conceitos bem concretos. Vamos começar com uma função que é, assim, extremamente técnica e prática: o operador de empilhadeira. A hard skill aqui é óbvia, né? É saber operar a máquina. Mas e quando as coisas não saem como planejado? O que acontece quando a empilhadeira quebra ou quando uma caixa cai do nada? A capacidade de resolver problemas ali, sob pressão, de se comunicar claramente com a equipe sobre o que aconteceu, tudo isso é soft skill em ação. É o que vai diferenciar um operador bom de um operador mediano. Agora vamos para o outro extremo, uma profissão super baseada em conhecimento acadêmico. Aqui, a hard skill é o conhecimento profundo das leis, claro, mas o que realmente leva alguém a ganhar um caso no tribunal é a persistência de não desistir de uma causa difícil. É a habilidade de argumentar, de negociar com a outra parte. É saber gerenciar a expectativa de um cliente que está super ansioso. Isso é totalmente subjetivo, é de cada um, e são exatamente essas soft skills que fazem toda a diferença. Para a gente aprofundar um pouco mais, existe um modelo mental muito poderoso que ajuda a organizar essas ideias. A gente pode pensar da seguinte forma: as hard skills estão diretamente ligadas ao nosso QI, o quociente de inteligência, nossa capacidade de raciocínio lógico, de aprendizado técnico. Por outro lado, as soft skills são o domínio do QE, o nosso quociente emocional. Mas o que é, na prática, esse tal de quociente emocional? Pensa que é tipo uma via de mão dupla. Primeiro, a gente tem a capacidade de entender e gerenciar as próprias emoções. E segundo, a gente tem a habilidade de perceber as emoções dos outros para construir relações mais fortes, mais produtivas. E o QE se divide em alguns pilares, olha só. Começa com a autoconsciência dos próprios sentimentos, passa pela empatia para a gente poder entender os outros, e inclui a automotivação, e tudo isso culmina na habilidade de usar essas coisas para gerenciar tanto as nossas emoções quanto os nossos relacionamentos. Ok, mas se a gente tem esses dois tipos de habilidades, como é que elas são comprovadas no mercado de trabalho? A diferença aqui, gente, é crucial. As hard skills são fáceis de provar. Elas estão ali, nos diplomas, nos certificados, no resultado de um teste. São visíveis, estão no papel. Agora, as soft skills, aí é outra história. Não dá para colocar a resiliência num certificado. Elas só aparecem de verdade com o tempo, na prática, e principalmente quando as coisas ficam difíceis. E este é o ponto-chave. Uma soft skill não é uma coisa teórica, que se aprende num livro. Ela só existe na prática, ela se manifesta através do comportamento. É no calor do momento, na forma como se lida com as dificuldades e com as pessoas, que o verdadeiro caráter profissional aparece. E tudo isso nos leva, finalmente, à grande conclusão. Aquela vantagem que está escondida por trás de toda essa discussão. A lógica aqui é poderosa. Pensa só, justamente porque as soft skills são difíceis de medir, elas também são difíceis de encontrar. Um recrutador não consegue garantir resiliência ou empatia só com uma entrevista, né? Isso quer dizer que no mundo onde as tarefas técnicas estão sendo cada vez mais automatizadas, o profissional que demonstra essas habilidades humanas, nossa, ele tem um diferencial competitivo enorme. É um ativo raro, sabe? E por ser raro, é extremamente valioso. Então, a reflexão final que fica é esta. Quando se olha para a própria carreira, onde está o foco? É só no conhecimento técnico, que pode ser facilmente copiado ou substituído, ou é no comportamento humano,
que criam um valor que é único e que dura? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro profissional.